o Espírito Santo enquanto esta água que Deus oferece para toda a humanidade. A água é algo que a Bíblia fala muito. É uma alegoria, ela representa algo muito mais profundo. Ela é um símbolo de algo que todos os seres humanos precisam. Todos nós precisamos de água para viver. E como é bom quando a gente está com sede, pegar um bom copo de água gelada e se hidratar. É tão bom, e quando falta água, nós começamos a ficar sem força, nós sentimos dor de cabeça e vários outros sintomas. A falta de água, a desidratação é algo terrível. Então, Jesus ele escolhe a água para representar algo que todos nós precisamos, e precisamos sempre, que é a presença do próprio Deus. Então, Jesus se levanta na festa, como nós lemos antes em João 7:37, Jesus se levanta no meio do povo e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele depois diz: quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. E João completa dizendo que esta água representa o Espírito de Deus, que seria colocado dentro de cada homem e mulher que crê em Jesus, que recebe Jesus, recebe também o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando dentro de nós. Sério, preste bem atenção, isso aqui é fundamental. É isso que separa a religião cristã de todas as religiões que existem no mundo. Preste bem atenção. Todas as religiões, o homem vai em direção a Deus e tenta achar um jeito de se encontrar com Deus, se religar com Deus. Por isso que o nome é religião, se religar, se reconectar. A religião cristã é a única religião diferente, e por isso que eu digo que ela é a verdadeira, ela é autêntica, porque ela não segue a lógica dos homens. A lógica dos homens diz: eu procuro Deus, então eu tenho méritos, eu fiz algo bom porque eu encontrei a Deus. A religião cristã, ela é diferente, porque na religião cristã é o nosso Deus que veio ao nosso encontro. O Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que fez tudo, decidiu viver em forma de um reles mortal, Jesus Cristo. E depois que morreu a nossa morte numa cruz, esse Deus enviou à terra o seu próprio Espírito para morar dentro de reles seres humanos como nós. E ele decidiu não habitar em templos gigantes, bonitos, de ouro, de pedra, mas morar dentro das pessoas. Essa é a diferença da fé cristã. Nós não cremos num Deus que está no passado, ou que está num templo lá em Jerusalém, ou que está numa Bíblia, ou apenas em fatos que aconteceram. Nós cremos num Deus que vive dentro de nós. Essa é a diferença. Não é um Deus distante, não é um Deus que é incógnito, que eu não tenho como conhecê-lo. É um Deus que se revela, que vem até mim, que se importa, e que Ele diz: cara, eu quero morar dentro de você. Gente, não tem nada mais precioso e mais poderoso do que o Espírito de Deus. Quando o planeta foi criado e ele estava um caos, Deus mandou o Espírito flutuar sobre a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e tudo foi transformado. Tua vida pode estar uma bagunça, mas se essa noite você receber o Espírito de Deus, você dizer: sim, Senhor, eu te quero, eu te recebo em mim, Deus vai colocar as coisas em ordem na sua vida. Cara, foi assim que Deus fez na minha vida. A minha vida era uma bagunça. Eu era um adolescente atormentado com pensamentos confusos, ideias confusas, ideologias, buscando incessantemente prazer, alegria, buscando em tantas fontes, bebendo de tantas águas que não saciavam. Águas que eu só sentia mais sede depois que eu tomava. É que nem quando você está com sede lá e tomar uma Coca-Cola, na hora é legal, mas depois dá sede de novo. Nada melhor que um copo d'água. Não é verdade?
Então, cara, Jesus diz: você está com sede, eu tenho a água verdadeira. O que vocês precisam não é algo externo, vocês precisam de uma fonte interna. O problema de vocês está na alma de vocês, que está vazia e seca, mas eu tenho a água que sacia a sede. Amém? O Espírito Santo é essa água. E agora nós vamos mais fundo. Feita essa introdução, eu quero abrir com você Jeremias 2:13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. E aqui é uma palavra bem forte para quem já é cristão, para quem já está no caminho com Jesus. Inclusive esta palavra, escrita pelo profeta Jeremias há quase 2.800 anos, esta palavra parece que foi escrita para a igreja dos dias de hoje. Parece que Jeremias disse assim, eu vou mandar uma mensagem para a igreja do século 21. E olha o que ele diz: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não retém as águas. O meu povo cometeu 2 males, repete comigo assim: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas. Vamos entender um pouquinho o que significava águas vivas. Nos tempos antigos, gente, não era que nem hoje, que tem água tratada, tipo a Comusa, como é que é o nome? A Corsã. Essas companhias, elas pegam a água lá do rio, bastante poluída, e passam essa água, levam ela com dutos, bombas, até uma estação de tratamento, onde ela é tratada com produtos químicos, com filtros, e essa água depois é colocada numa rede hidráulica que abastece a cidade. E aí você abre a sua torneira em casa e parece mágica, tem água limpa. Esses dias eu fui lá na Comusa e eu declaro para você, não é mágica, é química. É muito produto que vai nessa água. Está aqui o nosso irmão Carlos, que trabalha nessa área ambiental, e ele conhece bem esses tratamentos. Então, eu quero dizer para você uma coisa: a água hoje, ela é fácil de ter água na torneira. É saneamento básico, graças a Deus pela tecnologia e pelo conhecimento que a humanidade foi adquirindo. Mas nos tempos antigos só tinha 2 tipos de água: água viva ou água morta. E eu vou explicar para você rapidamente, para você entender a diferença. Água viva era toda a água que vinha de uma fonte renovável, uma fonte que a água estava em movimento. Por exemplo, um rio. Então a água de um rio, ela é uma água que ela veio da chuva, ela cai no solo, o solo filtra ela de alguma forma, e ela vai para o córrego, para o rio, e ela vai sempre uma água nova chegando. Você nunca tem no rio a mesma água, sempre é uma outra água nova. Então a água não fica parada, não cria tantos micro-organismos. Ela também, com o movimento, ela acaba entrando oxigênio nela, enfim, tem toda uma questão de oxigenação da água. Beleza. Aquela água do rio, ela é uma água, se a gente não poluir o rio, uma água boa para tomar. Outra fonte de água viva são os rios subterrâneos que nós temos, os lençóis subterrâneos. Os aquíferos são fontes de água que estão debaixo da terra. A terra absorve a água, filtra a água e ela vai parar lá embaixo das rochas, em reservatórios subterrâneos. E a gente acessa essa água fazendo um buraco, que a gente chama de poço. E essa água também está sempre se renovando. Tem uma certa até mesmo correnteza lá embaixo, bem lenta. A água está sempre se renovando dentro de um poço. Beleza, então o rio tinha água viva e o poço tinha água viva. E o que era água morta, gente? A água morta era quando eu pegava essa água viva e eu colocava num recipiente e deixava ela parada. 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. O que acontece? As bactérias começavam a agir nessa água. Começava a criar algas, começava a criar outras coisas.
animaizinhos vinham, mosquitinhos. Outro tipo de água morta, água da chuva. Eles pegavam a água da chuva e faziam cisternas. O que é isso? Cavavam um poço, um buraco, só que não era um poço, era um buraco do lado da casa, botavam um telhado nesse buraco e botavam a água da calha para cair nesse buraco. Quando chovia, enchia esse reservatório. Só que 1, 2, 3 dias a água começava a estragar. Então, preste bem atenção nisso. Existia em toda Israel poços de água, fontes de água viva, que foram cavados lá por Abraão, Isaac e Jacó. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essas águas. Mas o povo estava com preguiça de ir até as fontes de água limpa. Estava com preguiça de ir até o rio. E as pessoas criaram uma moda. Cada família tem que ter a sua cisterna. E começaram a captar água da chuva. E o que aconteceu? Doença, enfermidade e um monte de problemas. Porque eles colocaram cisternas. E aquela água estragava. E aqui Deus está usando esse exemplo para falar de coisas espirituais. Eu quero que você preste bem atenção aqui. A demonstração de Deus não era sobre as cisternas, que o povo já tinha aprendido que não eram boas fontes de água. A demonstração de Deus, a correção de Deus, era sobre o aspecto espiritual. Deus estava dizendo o seguinte: vocês me abandonaram. Eu sou a fonte de água viva. Eu tenho uma água que se renova a cada dia. E essa água não faz mal. Essa água não enjoa. Essa água não causa cólera, não causa disenteria, nenhum tipo de mal. A minha água é boa, mas vocês me trocaram pela comodidade. Vocês fizeram para vocês cisternas. O que é cisterna, gente? Lembra aquela água parada? É que nem eu vir no culto hoje e dizer assim: eu vou ser um cristão de culto. Olha que legal, estou recebendo Deus aqui, vou levar essa porção de Deus, vou guardar numa caixinha, e isso vai durar para a semana toda, vai durar para o mês todo. Você está me entendendo? Ou assim, eu vou pegar a palavra de Deus, mas ao invés de recebê-la toda, eu vou escolher só o que eu quero, e eu vou guardar um pedacinho para mim, e o resto eu não quero. Preste bem atenção, a água do rio de Deus, ela não pode ser contida dentro de um reservatório humano. A água do rio de Deus, ela corre fluentemente, ela não para nunca. Você não controla as coisas de Deus, é Deus que controla você quando você está com a fonte na sua vida. Essa é a vontade de Deus. Ele diz assim: cara, eu tenho água nova para ti todo dia, a minha presença se renova a cada manhã, o meu amor se renova a cada manhã, me busque a cada manhã. Chega de viver de histórias antigas, chega de ouvir falar apenas dos milagres que aconteciam na época dos apóstolos, na época dos pastores fundadores, disso, daquilo. Ei, eu sou a fonte de água viva, é para vocês fazerem o mesmo. É para a geração de vocês viver o Evangelho e não apenas conhecer histórias do Evangelho. Eu gosto muito de assistir os cultos do pastor Isaías, ouvir ele na rádio, ele conta histórias lindas de milagres, de curas. Só que eu vou dizer uma coisa para você: se eu só pegar isso e guardar no meu reservatório, vira uma cisterna, gente. O que eu preciso é da mesma fonte que tem no pastor Isaías. Estão me entendendo? Eu preciso é ter a fonte em mim, não guardar um pouquinho da água que ele me dá. Eu preciso ter a fonte em mim. É isso que Jesus também ensinava, Deus ensinava ao povo de Israel no deserto com a história do maná. O maná era um pão que caía do céu, uma semente que caía do céu todo dia de manhã, de madrugada. E o povo tinha que todo dia colher a semente para comer naquele dia. E um dia os engraçadinhos pensaram assim: amanhã eu não quero acordar cedo, amanhã eu vou colher hoje e vou guardar para amanhã. Vou colher um sacão, amanhã está garantido. Melhor, vou colher para a semana.
vou colher para o mês, num dia. Quando eles abriram no outro dia o saco estava cheio de bicho, de verme, de larva. Lava é aquele negócio que sai do vulcão. Não tinha lava não, isso não está na Bíblia. Mas larva tinha. E o que aconteceu? Moisés disse: ei gente, vocês precisam buscar o maná todos os dias novo. Presta atenção. Você quer ter uma vida com Deus, que não apodrece, que não estraga? Busque a Deus todos os dias. Se você for para a presença de Deus todos os dias, mesmo naquele dia que você acordou ruim, mesmo naquele dia que você está numa pior, você diz assim: bah, cara, hoje deu tudo errado. É nesse dia que você precisa mais ainda ir para a presença de Deus. Eu fiz uma coisa que revolucionou minha vida há 9 anos atrás, 9 para 10 anos atrás. Eu decidi colocar Jesus em primeiro lugar no meu dia. Presta atenção, rotina diária. Primeira coisa que eu faço depois de escovar os dentes e me lavar e botar um cafezinho para passar, eu vou orar, vou ler a Bíblia, eu vou ter tempo com Deus. Ah, pastor, isso aqui é porque o senhor não trabalha cedo. Cara, eu sou professor, eu tenho que estar 7h20 da manhã na escola. Mas que horas o senhor faz isso? Eu tenho acordado 5h30. É bem legal. É um tempo de silêncio meu com Deus. Dá tempo até de eu gravar um devocional e até revisar o plano de aula. É tão legal. Mas eu comecei a fazer isso há 10 anos atrás, numa época difícil da minha vida. Preste bem atenção. Deus deixou situações difíceis acontecerem para eu me obrigar a buscar a presença dEle. E nós estávamos numa crise financeira muito grande. E eu disse: Deus, qual a solução? E Deus disse: a solução é tu orar mais. Gente, presta atenção. O problema financeiro resolveu. Porque para Deus é fácil de resolver. 1 ano estava resolvido o problema financeiro. 2 anos estava resolvido. Agora o que eu ganhei de Deus foi muito mais do que apenas a solução para um problema. Porque aquilo começou a gerar sede. Porque todos os dias eu ia para o meu sofá, eu me ajoelhava, e eu chorava, e eu falava com Deus, e eu pegava a Bíblia, e quando eu ia ler a Bíblia, às vezes Deus falava o que eu não queria ouvir, e Ele ia me moendo, Ele ia me transformando. E tu vai dizer assim: ah, isso é quando tu se converteu, pastor. Não, eu já era casado e eu já era obreiro. E eu não tinha tempo de devocional diário com Deus. Comecei a ter porque Deus me moeu. Ele fez eu precisar ir para a presença dEle. Então eu aprendi que eu precisava da presença de Deus, não porque eu tinha um problema para resolver, mas porque a fonte é maravilhosa, eu quero essa água todo dia. Quando você experimenta a presença de Deus, e você vê que Deus fala contigo, não precisa de um pastor lá do teu lado, não precisa do pai e da mãe, Deus fala contigo. Quando você abre o teu coração, você começa a dizer: cara, eu quero isso todo dia. Presta atenção, 10 minutos com Deus de manhã vai transformar o teu dia. Se tu conseguir ter 20, vai ser muito melhor. Se tiver meia hora, glória a Deus. Se conseguir ter 1 hora, aleluia. Mas assim, faz um teste, 10 minutos com Deus, começa teu dia assim, você vai ver que vai mudar a tua história. Daqui a 1 ano você vai olhar para mim e vai dizer: mudou minha vida. Esses 10 minutos mudaram a minha vida, porque não vai ser só 10. Vai dar mais sede. Não vai ser só 10 minutos, porque de meio-dia, aquilo que tu leu de manhã na Bíblia vai ficar no teu coração, você vai pegar as palavras de novo de meio-dia. De tardezinha, a palavra vai trabalhando no seu coração. A palavra de Deus é poderosa, eficaz, penetrante, transformadora. Então, galera, muitas vezes temos trocado a fonte da vida por cisternas rachadas. As cisternas, além de tudo, eram rachadas. O que quer dizer isso? Tinham trincos na parede, a água vazava. Ela nem segurar a água não segurava. Você não consegue segurar a água de Deus se você não estiver ligado na fonte. Amém? Cara, a fonte está disponível.
Deus está dizendo hoje: vem para a minha presença. Vem, eu estou disponível. Em Gênesis capítulo 26, nós temos uma outra passagem que me chama muita atenção. Esse aqui vale a pena você abrir sua Bíblia, marcar, sublinhar. Gênesis 26, 18. Aqui está contando um pouco a história de Isaac, que é filho de Abraão. E no 18 diz assim, Gênesis 26, 18. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus, os inimigos, haviam entulhado os poços, depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Repete comigo. Isaac cavou de novo os mesmos poços que o seu pai tinha cavado. Às vezes a nossa geração acha que nós estamos, tipo assim, pisando pela primeira vez na lua, na presença de Deus. Às vezes a gente acha que o que a gente precisa é uma coisa nova, que ninguém nunca teve. Eu quero dizer um negócio para você, preste bem atenção. Se a nossa geração, se os jovens cristãos aprenderem a valorizar o que os nossos pais e os nossos avós na fé conquistaram, e nós simplesmente cavarmos de novo aquilo que eles já cavaram, já vai ser um grande feito em nossas vidas. Porque eles já viveram muito com Deus, e a gente despreza às vezes o que eles viveram. Veja, Isaac era filho de Abraão. Abraão tinha cavado poços, e num determinado momento Isaac vai até os poços, e os poços estão entulhados. O que é entulho, gente? Pedra, areia, lixo. Os inimigos tinham colocado entulho. Por que os caras fizeram isso? Porque eles não gostavam de Isaac, e porque eles não queriam que Isaac prosperasse. Eles sabiam que quando ele tivesse a água viva, ele teria suprimento para ele, para a família dele, para o rebanho dele, para os funcionários dele. O inimigo não quer que você esteja conectado com a fonte de Deus. E ele vai fazer de tudo para entulhar essa fonte, para tapar a presença de Deus na tua vida. O diabo vai fazer de tudo, preste bem atenção, para cobrir as águas limpas de Deus com coisas sujas. Que tipo de entulho tem sido jogado na fonte que Deus colocou na tua vida? Gente, entulho é lixo. São coisas que estragam a água. Eu vou falar aqui de 3 coisas que eu considero um entulho, que a Bíblia fala que é um entulho que atrapalha a presença de Deus em nossa vida. A primeira é o pecado. Algumas pessoas dizem que o pecado afasta Deus de nós. Isso é uma mentira. Preste bem atenção. O pecado não afasta Deus de nós. O pecado nos afasta de Deus. Porque quando pecamos, nós estamos desobedecendo e desonrando o nosso Pai. Estamos virando as costas para Ele. Quando você peca, quando você está vivendo uma vida de erro, de pecado, de impureza, e aqui eu quero citar com veemência as impurezas sexuais, a pornografia, a sensualidade, isso tudo é como que um entulho sendo jogado na presença de Deus, tapando o poço. Imagina que você tem um poço cavado, esse poço jorra uma água limpa, e você vai lá e começa a tocar pedra, pedaços de pau, sujeira, sacos de lixo, e aquilo vai entulhando, vai tapando o poço, uma hora não sai mais água. Mas um dia Isaac disse: eu vou tirar esse entulho,
Eu vou limpar, eu vou abrir de novo. E sabe o que ele encontrou? Lá embaixo ele encontrou a mesma água limpa de sempre, amém? Quero dizer uma coisa para você: tira tudo que está obstruindo a presença de Deus na tua vida. Outra coisa que obstrui a presença de Deus é a mágoa, o rancor. Preste bem atenção. Quando alguém erra conosco, alguém falha com a gente, alguém nos machuca, e a gente fica guardando aquilo no nosso coração e a gente não perdoa, isso vira um entrave, vira um entulho que é jogado na presença de Deus. É jogado para tapar as águas de Deus. A Bíblia diz para nós no livro de Romanos assim, que em vocês não haja nenhuma raiz de amargura, porque ela brotando pode vos afastar da graça de Deus. Jesus também diz o seguinte, Ele nos ensina na oração do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E logo que Ele termina a oração do Pai Nosso, o que Ele diz? Porque se não perdoardes a quem vos tem ofendido, tampouco poderá o vosso Pai Celestial vos perdoar. Se você não perdoar quem errou com você, você está se afastando da fonte da vida, você está jogando entulho. Por isso que o diabo investe tanto em machucar você. Não é apenas para te ferir, mas é para que você se encha de mágoa, de rancor, de tristeza, e isso vira um entulho. Queridos, essa noite, Jesus está aqui para dizer que Ele te ama, que Ele já te perdoou e Ele te ajuda a perdoar as pessoas. Sério, a hora que você liberar o perdão, você vai ver que vai sair um entrave do seu coração. Daí você vai dizer: pastor, mas eu não consigo perdoar, é mais forte que eu. Presta atenção, isso que você está falando é um sentimento. O sentimento vai ser tratado por Deus no seu coração, mas o perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Você tem que dizer assim, eu decido perdoar. E você ora liberando o perdão para aquela pessoa que te abandonou, que te humilhou, que te frustrou, aquela pessoa, quem sabe, que te traiu, quem sabe que te abusou. Sim, você precisa tirar esse entulho da sua vida. Satanás não quer que você tire. Ele quer que você diga: isso é papo desse pastor. Mas você precisa tirar. Então eu falei de dois tipos de entulho: o pecado, que tenazmente nos assedia, a mágoa, o rancor. Mas há um terceiro tipo de entulho, que é a mentira. Satanás investe em mentiras. A Bíblia chama as mentiras, diz que elas viram sofismas. Sofismas são coisas que nós acreditamos que são verdade, mas não são. São mentiras malignas, ideologias, ideias erradas, pensamentos errados a respeito de Deus, a respeito de você mesmo, do mundo. Um dos maiores sofismas que Satanás tem lançado é de que Deus não existe. Outro é que Deus não pode perdoar certos pecados, ou que você não tem mais jeito, ou que a sua vida nunca vai dar certo, ou que o Espírito Santo é só para os pastores, que os milagres e os dons eram só para a igreja do antigo do livro de Atos. Existem inúmeras mentiras que Satanás investe para que você não chegue perto da fonte, para que você não toque na água, para que você não tenha o fluir do rio de Deus em você. Mas esta noite aqui está o Espírito Santo, e Ele é poderoso para penetrar no seu coração e mostrar para você a verdade da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará desse entulho, e vai fazer que você viva o fluir de Deus. Amém? Quem quer ter o fluir renovado de Deus na sua vida? Cara, tem mais de Deus para você. Tem mais, essa noite tem mais. E não só hoje, amanhã de manhã, a hora que você acordar, acorda 20 minutos antes.
A hora que você acordar, tem mais de Deus para você. Não deixe o seu humor, ou o seu trabalho, ou os problemas ditar como vai ser o seu dia. Coloque o seu dia primeiro na presença de Deus. Amém? Hashtag dicas do Dionísio. E aqui o texto continua, eu quero ler com você mais um pouquinho, Gênesis 26, 19, em diante, vou ler até o 30 e poucos, diz assim: os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores da cidade de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse poço houve um conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda um outro poço. Repete comigo assim: não pare de cavar. Eu quero parar aqui um pouquinho, já vou continuar o texto, deixa no telão. Olha só, ele cavou uma vez, taparam o poço. Cavou de novo, taparam o poço. O que ele fez? Cavou de novo. Ah, pastor, e se eu pecar amanhã? Tira o entulho de novo. Ah, pastor, mas se der tudo errado, cava de novo. Sabe por que ele cavava? Presta bem atenção. Porque ele sabia que tinha uma fonte de água. Ele sabia que tinha água lá embaixo. Ele disse: não importa quantas vezes taparem o poço, eu vou cavar de novo, porque lá embaixo tem água viva. Agora, se ele ficasse na dúvida, não sei se tem água aqui, não sei se vale a pena ficar. Sabem quanto tempo levava para cavar um poço naquela época, gente? De 30 a 60 dias. Era com pá e picareta, os homens cavando, abrindo um buraco de 2 metros de diâmetro e descendo 50 metros para baixo, ou mais, com cordas, escadas. Gente, cavar um poço não era coisa fácil. Acordar 10 minutos antes pode parecer difícil, vai ser revolucionário na sua vida. Revolucionário na sua vida. Outra coisa, você nunca mais vai chegar atrasado no trabalho. Vai ser uma benção. Não vai mais perder o rancho da firma. A minha amiga Gabi me contou dessa história do rancho da firma. Se tu não chegar atrasado nem um dia, tu ganha o rancho, né? Daí imagina a pessoa o mês inteiro, no último dia chega 2 minutos atrasado, perde o rancho. Cara, é desanimador, né? Desanimador. Então olha só, ele cavava porque ele sabia que tinha água. Quero dizer um negócio para você, presta atenção. Busque ao Senhor, porque Deus está presente. Jesus não disse assim que talvez ele daria o Espírito Santo. Jesus disse o seguinte, que todo aquele que pede recebe o Espírito Santo. É para todos os que pedem. Peça e Deus vai falar com você. Às vezes a gente não quer ouvir. Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa com carinho, pessoa passando por uma situação difícil. Fui lá, gastei 1 hora conversando com a pessoa, expliquei algumas coisas, dei uma orientação. Essa pessoa foi conversar com outra irmã, e a irmã disse: e aí, tu já decidiu o que tu vai fazer? Eu acho que eu vou fazer tal coisa. E o que Deus pensa? Tu já perguntou o que Deus pensa? Essa irmã falou. E a outra irmã disse assim: Deus ainda não falou comigo. Eu estou perguntando, mas Deus não me responde. Cara, eu fui lá falar com ela. Eu disse assim: eu estou orando, eu não sinto paz nisso aqui. Deus me mostrou tal coisa. Mas a pessoa não quer ouvir, entendeu? Tu vai dizer assim: ah, pastor, tu está te achando que... Não, cara, mas Deus me moveu a ir lá ajudar essa pessoa. Daí a gente está ajudando e a pessoa não ouve. Às vezes tu acha que Deus vai vir como? Vai descer um anjo do céu? Deus vai usar as pessoas. O ideal é o Espírito Santo falar ao teu coração.
sempre vai falar conforme a palavra. Deus nunca vai falar fora da palavra. Por isso tem que conhecer a palavra, daí tu vai saber se é Deus falando ou não. Segunda coisa, se você está com o coração tão conturbado de problemas, emocionalmente afligido, talvez você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque as tuas emoções estão falando mais alto. Aí Deus vai enviar alguém para falar contigo, porque Deus te ama. Só que quando Deus enviar alguém, escuta essa voz, por favor. Escuta. Não é ninguém se metendo na tua vida, é bondade de Deus, é amor de Deus, é Deus te dando um alerta, ou uma direção. Escuta a voz de Deus. Versículo 22, partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como neste poço não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote, e disse: agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali saiu e foi para Berseba, e naquela noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então Isaque se levantou ali, preste atenção, levantou ali um altar, tendo invocado o Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram um poço. Presta atenção, o altar, a tenda e o poço. Primeiro o altar, a adoração. Depois a tenda, a casa. Em terceiro lugar o poço, a continuidade da presença de Deus. Sabe, o altar representa que ele botou Deus em primeiro lugar. Ele podia ter primeiro feito a sua casa, ele primeiro fez um altar. Quer dizer, tipo, acorda de manhã mais cedo, esse é o altar, entendeu? Depois tu cuida da tenda e do poço, vai dar tudo certo. E aí diz o seguinte no versículo 26, e essa aqui é uma parte muito interessante: Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar. Abimeleque era o rei de Gerar, era o chefe dos caras que taparam os poços dele, tá? Para se encontrar com Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se vocês me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? E eles responderam: nós vimos claramente que o Senhor Deus está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Presta atenção comigo. Por que eles viram que Deus estava com ele? Porque apesar de todos os problemas, ele sempre cavava o poço de novo. Persistência. E encontrava água. E agora o inimigo veio e disse: eu quero fazer uma aliança. Daí diz assim: você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e deixamos você ir em paz? Você é agora abençoado do Senhor. Então Isaque lhe deu uma esbofetada. Não é isso. Lhe deu um chute. Lhe deu uma voadora. Não? Então Isaque lhe deu um banquete, e comeram, e beberam, levantando-se de madrugada. De novo Deus está falando sobre acordar mais cedo. Juraram face a face. Isaque os despediu e eles foram em paz. E presta atenção, nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe uma boa notícia. A notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome da cidade até o dia de hoje. Presta atenção. Sabe esse poço? Quando é que ele foi cavado? Quando é que eles acharam água? Já estavam cavando. Depois que Isaque entrou em acordo com quem ele tinha inimizade. Deus podia ter feito ele achar água antes, mas Deus estava querendo dizer uma coisa:
Antes de tu achar água, acha paz com as pessoas. Perdoa. Isaac teve que perdoar o cara que tapou o poço dele. Ele deu um banquete, fizeram uma festa e fizeram uma aliança. Eu prometo que eu não vou fazer mal para você. A partir de hoje somos amigos. Satanás investe na inimizade no meio da igreja, na inimizade na família, na briga do casal, na briga dentro da empresa, dentro da escola, para que as pessoas se odeiem. Eu quero dizer uma coisa para você: onde tem ódio, não tem a presença de Deus. Onde tem inimizade, não tem a presença de Deus. Deus não abençoa quem destila ódio pelos outros, mas há uma bênção de Deus especial para quem ama e perdoa. Tem alguém que errou contigo? Perdoe. Perdoe hoje, tome essa decisão hoje. Você vai ver que você vai encontrar águas. E esse poço foi chamado de Seba. E depois ali surgiu uma cidade chamada Berseba. E essa é a cidade onde Jesus foi e se encontrou na beira deste poço com uma mulher samaritana. E à beira desse poço que Jesus disse: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Jesus veio até aqui para dizer, Jesus foi no mesmo lugar, parou na frente do mesmo poço, para dizer que a humanidade continuava sedenta, mas que Ele era a saída, e que Ele tinha águas que nunca mais parariam de jorrar. Jesus está aqui essa noite. Ele continua sendo a fonte do teu coração, a fonte para tudo que você precisa. Ele está aqui essa noite para te ajudar a perdoar. Ele está aqui essa noite para te ajudar a deixar o passado para trás, deixar os problemas da tua igreja, deixar os problemas de convivência, e olhando para Ele, você vai seguir, você vai vencer, você vai ser cheio da água da vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus essa noite? Feche teus olhos. Jesus te trouxe aqui. Você que está aqui, você que está online. E o Senhor pergunta a você essa noite: vamos limpar esse poço? Vamos tirar toda a obstrução? Vamos arrancar esse entulho? Pergunte para você mesmo: será que tem entulho no poço de Deus na minha vida? Será que tem algo atrapalhando? Será que eu troquei a presença de Deus por coisas passageiras? A fonte da vida por uma cisterna? Será que eu troquei a presença de Deus por coisas imundas dessa terra? Pelo amor ao dinheiro, pelo amor à minha imagem? Será que eu troquei a presença de Deus por uma vida de superficialidade, assistindo só Netflix? Será que eu troquei a presença de Deus pela preguiça? O que eu fiz com a fonte que Deus me deu? O que eu fiz com o poço que Jesus cavou em mim? O que eu tenho feito com a água viva que brota no meu interior? Eu tenho desprezado ou eu tenho valorizado? Identifique na sua alma hoje, encontre no seu coração hoje, com a ajuda do Espírito Santo, todo entulho, todo pecado, impureza, toda ira, toda raiva, rancor, toda mentira. Identifique essa noite no seu coração. E agora tome a decisão de arrancar isso lá de dentro. Tome agora a decisão: eu quero limpar a fonte da vida que está em mim.
Eu quero deixar as águas profundas de Deus jorrarem, fluírem no meu interior. Eu quero um rio de água viva saindo de dentro de mim. Oh, Tu estás aqui, Senhor. Jesus está aqui para te ajudar nessa tarefa. Peça ajuda dEle nesse momento. Diga: Jesus, tira do meu coração todo o entulho. Jesus, eu não quero andar no automático. Eu não quero me acomodar na fé. Eu não quero viver em cisternas. Eu quero beber da fonte novamente, a fonte da água da vida. Eu não quero andar tentando saciar a sede com coisas que não matam a sede. Eu quero a Tua presença, Jesus. Eu quero a Ti, Jesus. Só a Ti, mais ninguém. Eu Te quero, Senhor. Jesus está aqui. E Ele está aí agora com você, aonde você está. Jesus está aí. Ele está falando contigo. O Espírito de Deus está falando. Deus está mostrando coisas hoje que precisam ser arrancadas, coisas que precisam ser tiradas do seu coração, para que a vida volte a brotar, para que a vida volte a jorrar de você. Jesus está aqui. Converta o seu coração a Deus essa manhã, essa noite. Converta o seu coração a Deus essa noite. Decida rasgar, quebrar, desmanchar todo entulho. Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está aqui. Ele está ajudando você. Um dia o meu coração estava cheio de entulho, tão cheio que eu achava que nunca mais veria a água da vida. Mas Deus tirou esse entulho do meu coração. Ele me ajudou. E Ele está aqui para ajudar você essa noite. Somente seja sincero com Deus essa noite. Tu estás aqui, Senhor. Eu quero fazer um convite para você que quer tirar todo o entulho do seu coração. Quem sabe você pensa que sozinho não consegue. Realmente, sozinho você não consegue, mas Jesus está te ajudando. Você que identificou algo que tem que ser removido do seu coração essa noite. Quero convidar você a ficar de pé agora. E eu quero orar especificamente com você. É uma posição diante de Deus. É uma decisão radical. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Não temos nada a ocultar de Ti, Senhor. Estamos aqui na Tua presença essa noite, Senhor. Você que está de pé, querido, nós vamos orar juntos, mas eu vou pedir que os obreiros que estão aqui, os irmãos que nos ajudam, alguém vai chegar do teu lado agora e vai te abraçar. Alguém vai chegar do teu lado para orar junto com você. Alguém vai chegar agora aí onde você está. Fique de pé. Alguém está chegando aí bem pertinho de você. Essa pessoa vai te abraçar. Glauber, Jéssica, Ângela, nos ajudem aqui, por favor. Alguém vai chegar do teu lado agora. Isso. Feche teus olhos. Põe a mão no seu coração. Repete assim junto comigo: querido Deus, esta noite eu entrego a Ti toda a minha vida. Eu peço que o Senhor me ajude a arrancar do meu coração tudo aquilo que está atrapalhando a Tua presença. Diga assim: querido Deus, remove de dentro de mim todo o entulho, toda sujeira,
toda impureza. Diga assim: querido Deus, tira do meu interior toda raiva, toda tristeza, toda amargura, toda mentira, todo pecado. Diga assim: Senhor, eu me entrego a Ti, e eu peço que a Tua fonte, que o Teu rio de águas vivas venha jorrar no meu interior, como nunca jorrou. Diga assim: eu peço, Espírito Santo, vem habitar em mim, vem encher a minha vida, Espírito Santo. Faz em mim o que Tu quer, Senhor. Cumpre em mim os Teus propósitos, Senhor. Oh, Deus está tocando você, Deus está tocando você. Essa pessoa que está do teu lado vai começar a orar por você, vai abençoar você. Se você precisa perdoar alguém, diga agora sim: eu tomo a decisão de perdoar esta pessoa. Diga o nome dessa pessoa, diga assim: eu perdoo o fulano em nome de Jesus. Diga o nome desta pessoa. Nós declaramos o perdão, nós declaramos libertação ao seu coração. Você é livre de prisões na sua alma, no seu corpo. Já não há mais nada que te prende, já não há mais nada que ofusca a presença de Deus. Eu peço, bondoso Espírito Santo, toma este jovem, toma esta menina, este menino, esse rapaz esta noite, toma esta senhora, este senhor. Espírito Santo, envolve os nossos corações. Eu peço, Senhor, que haja reconciliação onde há brigas, que haja, Senhor, perdão, Senhor, a quem lhe machucou, e que haja santificação, Senhor. Eu peço, Pai, perdoa todos os pecados que foram confessados aqui essa noite. Se você tem um pecado para confessar a Deus, confesse agora. Diga: Senhor, eu tenho pecado nisso, mas me ajuda, Senhor, me perdoa, Senhor, me lava com o sangue de Jesus. Deus está aqui. Vamos ficar todos de pé, vamos continuar em espírito de oração. Há uma presença de Deus aqui, queridos. Dê a mão para as pessoas que estão ao teu lado, ou coloque a mão no ombro. Vamos orar juntos uns pelos outros. Como as águas cobrem o mar, toda a terra será coberta da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, a presença do Espírito Santo vem inundando a sua vida esta noite, e o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Receba esta inundação na sua vida esta noite. Receba o amor de Deus sobre você esta noite. Você não está só, você não está abandonado, você não está sozinho. O amor de Deus te cobre, o amor de Deus te envolve. Comece a orar pelo jovem que está do teu lado agora. Comece a dizer: Espírito Santo, se derrama sobre ele agora. Espírito Santo, toma este irmão que está do meu lado. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus.